A paz de Deus a todos os irmãos. Continuamos com os nossos resumos de Malaquias, a nossa jornada com Malaquias. Iremos hoje analisar muito rapidamente o versículo, a partir do versículo 7 do capítulo 3, se calhar um dos textos mais conhecidos e associados a Malaquias. E vamos apenas meter algumas coisas, deixar aqui apenas um pequeno e um breve resumo. Este é um assunto que tem a sua complexidade e as suas polémicas em vários contextos, seja no cristão e não cristão. O nosso desejo nem tenho tempo para entrar e aprofundar o tema, mas sobretudo deixar aqui apenas algumas ideias gerais sobre aquilo que falámos também neste fim de semana passado. E o que iremos falar hoje, e o que deixarei também o resumo e o que falámos, é muito importante percebermos que falar de dinheiro também é falar de corações, ou falar de coração. Ou seja, percebemos que qualquer área da nossa vida, se nós de facto somos cristãos e temos uma relação com Deus, nós não podemos dissociar qualquer área da nossa vida da nossa relação com Deus. E falar de dinheiro também é falar de Deus e é falar do nosso coração. E muitas vezes acredito que não deveríamos ficar tão admirados, dado que a palavra de Deus, ela de facto também tem muito ensino sobre dinheiro, sobre contribuições, e perceber que se muitas vezes o dinheiro toma controle do coração de alguns, não deveríamos descurar também esta parte e este ensino. É verdade que há muitas chamadas igrejas, denominadas igrejas, que a sua vivência é focada exclusivamente na questão do dinheiro, de forma errada, naturalmente, e também não tem dado muito boa fama a este tema, e este é um assunto que muitas vezes é difícil às vezes explicar, tanto para cristãos, sobretudo para não cristãos, mas queria apenas deixar duas coisas. Vou ler aqui só um versículo. A nossa meditação vai do capítulo 3, verso 7 até ao versículo 12, e vou ler apenas o versículo 7, depois podem também ler o resto do texto. Diz assim o verso 7 do capítulo 3 de Malaquias: Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu os tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E a partir do verso 8, Deus vai falar sobre a questão dos dízimos, sobre a questão da desobediência do povo, e percebemos aqui logo no versículo 7 que este assunto não era um assunto assim muito diferente daquilo que estava a ser tratado e daquilo que Deus estava a tratar com o seu povo. Ou seja, a sua relação com Deus estava com problemas, e naturalmente este também era um assunto em que estava a haver uma série de situações, e Deus vai ser bem direto e vai-lhes dizer que eles efetivamente estavam a roubar a Deus. E queria deixar apenas duas grandes ideias aqui sobre este texto, do versículo 7 ao versículo 12. E o primeiro é: se o dinheiro é a nossa maior bênção, nós podemos correr o risco de nos esquecer de que quem nos abençoa, esse é que é a nossa maior bênção. Ou seja, se o nosso coração, se a nossa vida ela vira e gira à volta do dinheiro, nós podemos correr o risco de nos esquecer que é Deus que nos abençoa. Ou seja, quem nos abençoa é que é a nossa maior bênção. E isso é muito importante percebermos, não apenas neste texto, mas no contexto bíblico. E a nossa vivência ela deve-se focar na questão dos princípios. Naturalmente não vou entrar aqui em grandes questões sobre o dízimo. O dízimo, muito resumidamente, ele fala-nos sobre o 10%, é uma percentagem de 10%, e surge de forma bastante forte no contexto do Antigo Testamento. E eu acredito que, como cristãos, nós devemos basear a nossa vida e nós devemos focar a nossa vida naquilo que os princípios da Palavra de Deus nos querem ensinar. E nesta área devemos perceber, em primeiro lugar, que o propósito, a percepção da contribuição é também mais uma forma de nós adorarmos a Deus, ou seja, de nós respondermos a Deus. Naturalmente que Deus não necessita necessariamente do nosso dinheiro, no sentido em que Ele é dono de todas as coisas, mas se temos uma relação com Deus, se Ele é o nosso Senhor, seja no contexto antigo ou no contexto novo, a ideia de termos corações generosos, termos corações que contribuem com alegria, que respondem a Deus e respondem à sua graça e àquilo que Ele fez por nós, também se vai manifestar
na relação que nós temos com o nosso dinheiro, com a nossa carteira. E isto deveria ser uma questão bem mais resolvida em muitos contextos cristãos. E nós avançamos no Novo Testamento e nós percebemos que a ideia do dízimo, ela não desaparece totalmente, mas ela não está com a força que está no Antigo Testamento. Naturalmente percebemos ali, sobretudo nos Evangelhos, que Jesus ele vai mencionar ali algumas questões, mas ao avançarmos nós percebemos que o foco vai ser sempre a ideia da contribuição. E eu gosto muito do texto que está em 2 Coríntios, que não é o único que fala sobre isto, 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu acredito que este é um dos textos áureos sobre esta ideia do princípio da contribuição. E o nosso coração, quando nós contribuímos, nós devemos perceber que Deus é um Deus que quem nos abençoou foi Deus, e contribuir faz parte da nossa vivência com Deus. Não deve ser feito por obrigação, não deve ser feito por medo. Infelizmente há muitos contextos que vivem na base do medo, na base da obrigação, e isso é um erro profundo à luz das Escrituras. É um erro tremendo. Porquê? Porque acredito que na tentativa muitas vezes de achar que na base da obrigação as pessoas vão agir, nós percebemos que quanto mais profundo vamos, ou seja, quanto mais percebemos a profundidade da nossa relação com Deus, eu acredito que nós vamos muito mais além. E isto para mim deveria ser a base do ensino, não apenas nesta temática, ou seja, nós deveríamos não focar no dinheiro, não focar nas coisas, mas focar no nosso coração e na nossa relação com Deus, e vivermos um princípio de maturidade, que eu acredito que vai nos levar não apenas a este princípio, que não é o único, mas sobretudo a esta ideia de contribuir segundo o nosso coração. E se efetivamente nós temos um referencial que Deus nos deu, que é claro e justo, eu acredito que este deve ser o ponto de partida, e esta é a minha visão, sempre nesta perspectiva de que vivemos numa relação graciosa, numa relação não por obrigação, mas respondemos continuadamente a Deus na base daquilo que Ele fez por nós. E acredito profundamente que a nossa vida ela é enriquecida nesta perspectiva de que Deus é um Deus que nos abençoa, Ele é o nosso Senhor. O segundo aspecto que eu quero ressaltar aqui destes versículos é que se o dinheiro é a nossa maior bênção, nós corremos o risco de sermos senhores da nossa vida. Ou seja, nós percebemos que Deus é o Senhor da nossa vida. Quando nós não desfrutamos verdadeiramente da nossa relação com Deus, nós podemos correr o risco, seja nesta área do dinheiro, seja noutra área qualquer, de estarmos ou já nos tornarmos o Senhor da nossa vida. E quando nós aceitamos Cristo, uma das coisas foi nós trocarmos de Senhor. Nós tínhamos um Senhor que nos tratava muito mal, um Senhor que não queria saber de nós, e hoje em dia, depois de conhecermos Cristo, nós temos um novo Senhor, um Senhor das nossas vidas, nos quais nós desejamos fazer a sua vontade. Este é o maior desejo que nós temos, de agradar ao nosso novo Senhor, de agradar a Deus, seja nesta área das contribuições, seja noutra área qualquer. Então não devemos ter medo de falar deste assunto, porque há igrejas e porque há ditas igrejas que falam tão mal sobre este assunto, que vivem as suas liturgias para sacar dinheiro às pessoas e abusar das pessoas. Nós não devemos ter medo de falar sobre este assunto. A Bíblia verdadeiramente também nos fala que Deus é um Deus que abençoa e abençoa materialmente. Também não temos que fugir deste assunto, mas a nossa vida não pode ser em torno do dinheiro, porque podemos correr o risco de o dinheiro se tornar Senhor das nossas vidas, seja tendo muito, seja tendo pouco. E devemos focar e devemos apontar o nosso coração para Cristo sempre, e que seja o dinheiro, seja outra coisa qualquer, que não se tornem os senhores e os ídolos do nosso coração. E percebemos que o que estava a acontecer com o povo, para além de ser desobediência, eles estavam a viver uma vida que estava-se a afastar de Deus, não estavam a compreender o Senhor que tinham, não estavam a compreender a grandeza do Deus que tinham, e muitas vezes é isto que acontece connosco cristãos, e que possamos sobretudo perceber os princípios daquilo que a palavra de Deus diz, termos corações generosos, termos corações que amam a Deus, termos corações que amam o próximo, e que verdadeiramente Deus nos possa ajudar. Naturalmente isto é um muito breve resumo, não apenas deste texto,
mas daquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Muito mais há para dizer, mas que possamos reter os princípios bíblicos que a palavra de Deus nos aponta e não vivermos com medo, não andarmos a colocar medo às pessoas, mas que verdadeiramente o Deus que nos libertou, o Deus que nos amou, que possa inundar os nossos corações, que possamos caminhar num caminho de maturidade para que possamos fazer as coisas não por obrigação, mas que possamos viver numa obediência a Deus e que possamos viver com corações gratos e corações generosos para com Deus, e isto tem a ver na base, na essência, tem a ver com o meu coração e a minha relação com Deus, e que possamos verdadeiramente perceber isto e que Deus de facto nos possa ajudar e a vivermos os princípios da palavra de Deus, e deixemos que Deus possa continuar a transformar os nossos corações. Que Deus ricamente abençoe os irmãos.